Então, nós vamos falar hoje sobre a relação da Trindade de modo interno e de modo externo. Nós chamamos isso em teologia de ad intra, para dentro, e ad extra, para fora. E vamos falar sobre um conceito importante na Trindade que é chamado de pericoreses, que são as interrelações da própria Trindade, né? Das pessoas. E vamos relacionar isso à educação. Nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 2, irmãos, versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10, tá bom? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos examinar aqui brevemente esse contexto, irmãos, para nós entendermos o versículo 10, principalmente a frase, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. No verso 6, nós lemos o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Que sabedoria é essa que Paulo está falando? Que sabedoria é essa que Paulo está falando no verso 6, irmão? Olha, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Que sabedoria é essa que Paulo está falando que não é a deste século, que não é a sabedoria dos homens, que não é a filosofia? Sabedoria de Deus? Há como um homem explicar toda a sabedoria de Deus? E que sabedoria é essa? Vamos ver o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deu para dar uma clareada aí? Que sabedoria é essa? Hã? O Evangelho. Certo? Verso 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que essa sabedoria tem a ver com a crucificação, tem a ver com a morte de Jesus. Essa sabedoria é o Evangelho. Então, no verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. O que foi que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetrou o coração humano? O verso 9 não está falando do céu, certo? A corriqueira interpretação evangélica do verso 9 é que Paulo estivesse falando do céu. Paulo não está falando do céu aqui. Paulo está falando do evangelho. Então, os olhos não tinham visto ainda, os ouvidos não tinham ouvido, nem tinha penetrado no coração humano o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. O que era que Deus tinha preparado para aqueles que o amam? Cristo, a morte, a ressurreição. Era isso que Deus tinha preparado. Essa é a sabedoria de Deus, né? Paulo vai falar isso em Colossenses também, dizendo que em Cristo estão contidos todos os tesouros da ciência, ou do saber, ou da sabedoria. Então, no verso 10, o texto diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nos revelou o quê? O Evangelho, Cristo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, o Espírito tem conhecimento absoluto de todas as coisas. Não há nada que o Espírito Santo não saiba. E aí Paulo continua, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo está falando aqui, irmãos, do autoconhecimento de Deus. Como Deus se conhece profundamente. Aqui uma distinção cabível de que quando nós falamos de conhecimento de Deus, em termos teológicos e bíblicos, estamos falando de duas coisas. O conhecimento que podemos ter de Deus, que ele revela na criação e nas escrituras, no evangelho, e o conhecimento que Deus tem dele mesmo. Podemos expandir um pouco mais isso. Podemos falar também do conhecimento que Deus tem de todas as coisas, além dele.
as coisas que foram criadas por ele. Esse conhecimento, tanto dele mesmo, como das coisas externas a ele, é um conhecimento absoluto. Deus conhece absolutamente todas as coisas, exaustivamente, todas as coisas. Este é o conhecimento de Deus. Por isso Deus é onisciente. Omniscientia, em latim. Todo conhecimento. Deus tem todo conhecimento. Certo? Então, o fato de Deus saber todas as coisas implica que ele também conhece a si mesmo profundamente. Isso é pericoreses. Essa inter-relação que as pessoas da Trindade têm dentro de si. C.S. Lewis vai chamar isso de a dança da Trindade. Como as pessoas da Trindade se relacionam. Mas vamos partir agora de dois conceitos importantes, que é o de ad intra e ad extra, que vão ter várias implicações, nós vamos desenvolver isso. Primeiro, o que é ad intra? É a relação que refere-se às interações internas entre as pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas interações são eternas, imutáveis e ocorrem no próprio ser de Deus, antes de qualquer ato criativo ou redentor. Os atributos divinos, como amor, alegria e santidade, são plenamente expressos nessas relações. Por exemplo, o amor de Deus não começou a existir na criação, mas já era vivido entre as três pessoas da Trindade, de modo perfeito. Mas há uma diferença do amor de Deus dentro das pessoas da Trindade para o amor de Deus com os seus eleitos. No amor para com os eleitos, este amor é gracioso. Certo? O amor de Deus por si próprio, nas pessoas da Trindade, não é gracioso. Por quê? Porque eles não precisam de graça. A graça sempre é manifesta no contexto de pecado? Sim. Deus é gracioso? Sim. E enquanto o universo não tinha pecado, Adão não tinha caído, Deus já era gracioso? E como ele manifestava essa graça se não tinha pecado? Esse era um atributo que Deus não tinha manifestado ainda? Porque já entendemos que Deus não pode manifestar graça a si mesmo, porque ele não é pecador. Então, por consequência, ele também não pode manifestar misericórdia a si mesmo. Certo? E misericórdia é direcionada a pecador. Deus, então, antes do pecado, era misericordioso e gracioso? Sim. A resposta é sim, ele era gracioso e misericordioso. Por quê? Porque ele é imutável. Ele não muda. Ele não podia não ser gracioso e não ser misericordioso, e ter se tornado gracioso e misericordioso. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E ele vai lidar com essas questões e vai responder essa pergunta: por que Deus criou o mundo se o próprio conceito acerca da divindade é de autossuficiência? Então Deus bastava-se em si mesmo. Ele não precisava de nada. Ele não precisava criar para ser glorificado pelos homens. Porque a adoração dele a ele é perfeita. Os irmãos entendem? A honra que ele dá a si mesmo é perfeita. Ele não precisava da honra dada por criaturas limitadas e posteriormente caídas. Então, Jonathan Edwards vai investigar isso, porque Deus finalmente criou se ele não precisava. Ele vai desenvolver várias respostas, mas a que nos interessa aqui agora é que ele diz: Deus queria soberanamente manifestar sua graça, sua misericórdia. E se o mundo não tivesse sido criado e o homem não tivesse caído, esses atributos não poderiam ser manifestos.
Os irmãos entenderam? Amém. Então a W. Pink, Arthur W. Pink, pastor batista, dizia o seguinte: Deus é autoexistente, aí no último ponto do slide, e completo em si mesmo, vivendo em perfeita comunhão em sua trindade, desde toda a eternidade. Essa relação intratrinitária demonstra a total suficiência de Deus, sem dependência da criação, e enfatiza a unidade e harmonia eternas entre Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, me permitam só fazer algumas ponderações no termo autoexistente. Nós usamos esse termo em teologia, mas ele é eufemístico, ele não é suficiente para falar acerca de Deus. Há uma limitação na linguagem quando nós falamos acerca de Deus. Mas nós precisamos pensar nesse ponto da existência. O que é existência? Exato. Algo não era e passou a ser. Então, Deus existe? Veja só. Em termos didáticos, quando nós falamos de existência de Deus, nós estamos falando que ele é real, né? Nós usamos essa palavra como sinônimo de realidade de um Deus que criou e um Deus que salva. Mas nesse sentido de que algo que existe foi chamado à existência, nesse sentido, preste atenção, pelo amor de Deus, para não dizer que eu sou ateu. Nesse sentido de algo que veio chamado à existência, não se aplica a Deus. Então Tomás de Aquino dizia: Deus não existe, Deus é. Por isso que ele disse: eu sou, exatamente. Né? Vão comigo, por favor, vamos juntos a João, capítulo 1. Verso 1. O que é que o texto nos diz? Vamos ler juntos? No princípio, era o verbo. Muito bem. Era. Qual é o verbo aqui? Ser. Perceba que João não diz que no princípio Deus existia. João está dizendo, no princípio o ser de Deus estava lá. Certo? Então, Deus é. Daí a definição dada por ele mesmo a Moisés. Eu sou o que sou. O que era, o que é e o que sempre será. Isso vai ser aplicado a Jesus pelo livro de Hebreus, né? O autor aos Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso tem a ver também com a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Então ele não pode ter vindo à existência. Então a pergunta quem criou Deus, diante de tudo isso que nós estamos falando, é uma pergunta sem sentido. Porque Deus é o movedor de todas as coisas. Certo? Deus é o movedor de todas as coisas. Então, isso é o conceito de ad intra. Mas vamos observar agora ad extra. Que refere-se às ações realizadas pela Trindade fora de si mesma, no âmbito da criação, providência e redenção. Diferentemente das obras ad intra, que ocorrem dentro do próprio ser divino, as operações ad extra envolvem o mundo criado e têm como objetivo a manifestação da glória de Deus e o cumprimento de seus propósitos eternos. Eu vou mencionar aqui duas passagens bíblicas para nós ilustrarmos a forma ad intra e ad extra. No batismo de Jesus, a Escritura diz que o Pai disse do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, felicidade, satisfação. Esta é uma manifestação da relação ad intra na Trindade. Na Trindade nós temos o amado, o amante e o amor. Certo?
Nós temos isso na Trindade. O amado, o amante e o amor. Então, quando o pai declara amor pelo seu filho, essa é uma demonstração da relação ad intra. Quando nós falamos da relação ad extra, nós estamos falando da obra de Deus, ou das obras de Deus na criação, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Do céu manifesta-se a ira de Deus, que os homens têm conhecimento de Deus na sua consciência, como Paulo fala em Romanos 1 e 2, que o homem tem conhecimento da verdade e resiste a essa verdade. Isso é uma obra ad extra. A própria obra da salvação é uma obra ad extra. O fato de Deus conduzir a história, de modo geral, obra ad extra. Certo? Então, um texto que vai nos mostrar a importância da obra ad extra na criação, Salmo 19. Vamos abrir lá juntos. Verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija, como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse texto é belíssimo, e Davi vai nos ensinar aqui muitas coisas sobre esta obra externa de Deus, para fora de Deus. E ele cria todas as coisas e os céus proclamam acerca dele. Deus cria e a sua criação continua proclamando que ele a criou. Então, os céus, o universo, o cosmos, Davi está dizendo aqui, são pregadores. A criação é um grande pregador da majestade de Deus, não da redenção. A criação não prega a redenção. A criação prega a majestade de Deus. Então, veja, um dia discursa outro dia, isso sem palavra. É um discurso não verbal. Um dia discurso a outro dia. Além de ser um discurso não verbal, é um discurso contínuo. Uma noite a outra noite. Veja, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Onde houver céus, onde houver firmamento, há anúncio da majestade de Deus. Então, a continuidade, a espacialidade e intensidade na proclamação que a criação faz acerca de Deus. Esta é uma obra ad extra, porque Deus se proclama através da criação. A partir do verso de número 7, nós vamos também observar a obra ad extra, agora não mais em relação à criação, em relação à redenção. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta é uma manifestação da obra de Deus no mundo agora, santificando um povo que ele salvou. Então Deus manifesta-se geralmente, Deus manifesta-se para os homens, e isso é ad extra, tudo que se refere à obra de Deus no mundo. O que isso tem a ver com educação?
A gente vai chegar lá, vamos costurando os argumentos aqui. Então, aqui, veja, a trindade econômica. Isso vai falar-nos da obra ad extra. A palavra economia aqui tem a ver com administrar. Veja, a trindade econômica refere-se à administração das obras de Deus no mundo, especialmente no que diz respeito à criação, providência e redenção. Embora as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhem a mesma essência divina, cada uma opera de maneira distinta, mas sempre de forma harmônica e unificada, cumprindo os propósitos eternos de Deus. Quem morre na cruz é o Filho, mas o Pai está envolvido na salvação. Quem santifica é o Espírito, mas Paulo vai nos dizer que o Espírito de Cristo nos santifica. Ele está falando do Espírito Santo. Então, há atribuições distintas para operações da Trindade, mas na operação de cada pessoa, as outras pessoas são participantes. Deu para entender, irmão? As outras pessoas são participantes. Isso é extremamente educativo. Porque a educação nunca se dá de modo solitário. Nós sempre dependemos de outro para as operações do conhecimento. Se nós vamos ler um livro, alguém escreveu, alguém imprimiu, alguém diagramou, alguém corrigiu gramaticalmente. É um conjunto. Então, quando você senta e lê um livro, você está lidando com a obra de muitas pessoas, não só do escritor, de muitas pessoas. Da mesma forma, o conhecimento é social. Ele é social. Nós dependemos de outros para conhecermos mais. O autodidatismo é uma virtude maravilhosa. Mas mesmo o autodidata, ele precisa de outro para aprender. A igreja, por natureza, tem uma característica educacional. Nós nos educamos em várias áreas na igreja, tanto nas áreas de relacionamentos, como em áreas teológicas, como em áreas pedagógicas, como em áreas artísticas. Aqui na igreja nós já tivemos aulas de música, temos pessoas cantando, tocando, são várias coisas que acontecem nessa área também. Então a igreja é um ambiente, eu vou chamar, irmãos, a igreja de incubadora de virtudes. A igreja é uma grande incubadora de virtudes. E a igreja prepara isso e encaminha as pessoas ao mundo, a viverem num mundo segundo Deus. Elas aprendem a palavra de Deus e aprendem que por meio da palavra de Deus elas conseguem discernir melhor outras atribuições, ou suas profissões, ou seus estudos. De modo mais profundo, veja, no período em que Aristóteles escreveu a sua Ética Nicômaco e outros tratados de ética, para Aristóteles existiam trabalhos superiores e trabalhos inferiores. Ele acreditava que existiam pessoas que não tinham propensão a ter um crescimento ou desenvolvimento da sua área cognitiva. Então, eles iam trabalhar como escravos, eles iam trabalhar como pedreiros, eles iam trabalhar como carpinteiros, e outros seriam pensadores. Estariam na área de medicina, estariam em várias outras áreas desenvolvendo os seus saberes, seriam filósofos, seriam políticos. Quando nós olhamos para o que a Escritura nos ensina, a Escritura nos diz o seguinte: Aristóteles estava errado. Porque todas as profissões glorificam a Deus. Não é? Todas as profissões glorificam a Deus. Aquele que tem um pós-doutorado não sabe muitas vezes consertar um cano que quebrou. Precisa chamar um encanador. Né? Estudou tanto uma área, mas não sabe o que fazer com a unha encravada. Precisa procurar um podólogo. Não é podólogo, né? Podólogo. Então, a Escritura vai nos dizer, Lutero ia nos ensinar isso, que todas as vocações fazem parte do sacerdócio universal de todos os crentes. E os crentes vão trabalhando e glorificando a Deus em todas essas áreas, porque somos educados para isso, para servirmos. Né? Ontem eu estava lendo um texto, estava lendo um livro muito interessante, que recomendo aos irmãos Como Integrar Fé e Trabalho, Timothy Keller.
E ele registrava um relato de alguns médicos. Ele tinha um trabalho, ele faleceu já, né? Mas ele tinha um trabalho maravilhoso na sua igreja sobre fé e trabalho, integração de fé e trabalho. E ele conversava com profissionais de várias áreas. E ele começou a colocar no livro alguns relatos de alguns médicos. E ele disse que perguntou, se não me falha a memória, duas médicas da igreja, qual era a maior tentação na área da medicina? Qual é a sua maior tentação, sua maior dificuldade como cristã na área de medicina? E as duas irmãs praticamente responderam a mesma coisa. Disse, pastor, o sentimento de autossuficiência e você perder a sua identidade. Você deixa de ser quem você é e você é apenas médico. Você acha que você começa a ter um poder de solucionar várias coisas, mais do que as outras pessoas, né? E você abandona todos os outros setores da sua vida e você apenas é médico. Né? Isso não é aplicável só aos médicos, mas a vários outros profissionais. Né? Pastores, advogados, juízes, né, que também vivem esse grande drama. Né? Então você agora é uma outra pessoa no seu ofício. Somos convocados a observar que quando a Escritura nos educa, ela nos educa para que Deus seja glorificado. E ela nos dá os caminhos também da educação. Nunca é algo solitário e particular, absolutamente. É sempre algo compartilhado. Então, a educação cristã como reflexo da comunhão divina. Então, aprendemos ou somos educados a partir desse modelo que o próprio Deus estabeleceu. Agora, deixa eu ler aqui para vocês o que Heber Campos Júnior vai falar. Ele diz o seguinte, ou melhor, Heber Campos Pai vai falar, ele diz o seguinte, as pessoas coessenciais da Trindade trabalham como uma unidade, mas cada uma possui um modus operandi, que é exclusivo. Assim, o Pai é a fonte de todas as coisas, o Filho age como meio e o Espírito Santo é quem aplica a obra divina. Essa estrutura econômica demonstra a perfeita colaboração trinitária na história da salvação e no governo do universo. Veja como isso é extremamente educativo. Nós sempre precisamos de outros para avançarmos, mas não devemos encarar isso ou olhar para as pessoas como um degrau que nós vamos subir. Para que eu ensine a vocês hoje, eu estou precisando desse material, desse equipamento. Eu preciso desse microfone, dessa amplificação. Então, irmãos, vários irmãos estão servindo nessa área aqui para que isso aconteça. Deus seja louvado pela vida deles. Para que eu esteja ensinando aqui esse assunto a vocês, eu tive que ser instruído também. Então, o trabalho é sempre participativo. Nós aprendemos com isso, irmãos, que a vida da igreja ou a vida na igreja, a partir da igreja para outras áreas da nossa caminhada no mundo, na família, nas nossas profissões, nos ensinam que o outro sempre deve ser visto com dignidade. Nunca com menosprezo. Nunca. Pessoas com altíssimo grau de instrução têm a tendência de desprezar aqueles que têm menos instrução. Como se eles não fossem importantes. É aquela velha frase, você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Um dia desse eu estava num comércio aqui em Caruaru, não foi um dia só, aconteceu isso 3 vezes. Eu cheguei no lugar e fui comprar alguma coisa, a pessoa ficou olhando para mim, olhando, parou, ficou olhando para mim. Eu já fiquei constrangido, né? É o pastor Thomas, né, na primeira igreja de Caruaru. Eu sou. Ah, já visitei lá. Saí de lá, fui em outro lugar. Fui numa livraria. Quando eu entrei, boa tarde, pastor Thomas, tudo bem? Tudo bem. Pastor da primeira igreja, né, de Caruaru, perto do Correio, né? Eu disse, sou. Eu acompanho o canal lá da igreja. Estava assistindo até seu sermão de domingos, que bom. Saí de lá e fui em outro lugar. Quando eu me sentei para ser atendido, a pessoa disse, boa tarde, pastor Thomas, tudo bem? Aí eu lembrei, irmãos, meus olhos estão sobre toda a terra.
Tudo bem, tudo de paz. Nós não temos dimensão, muitas vezes, de como o nosso trabalho tem um alcance diverso, né? Diverso. Um dia desses eu estava em outra cidade e uma pessoa começou a conversar comigo. Ele disse: "O senhor está pastoreando aonde?" Eu disse: "Em Caruaru." "Ah, em Caruaru." Caruaru. Eu passei um tempo trabalhando em Caruaru. Era uma mulher. Passei um tempo trabalhando em Caruaru. Uma médica lá que era uma bênção na minha vida, pastor. Sim, como é o nome dela? Doutora Fátima Brandes. Não conheço demais, mas conheço, minha ovelhinha lá da igreja. Eu estava longe, viu? Estava longe. Deus usa pessoas para nos instruir, usa nosso trabalho recebido por conta da instrução para abençoar outras pessoas. A finalidade da educação é a glória de Deus. Somos educados para que Deus seja glorificado e também instruímos outras pessoas. Né? Então, aqui, irmãos, chegando no meu horário aqui. A educação cristã deve refletir comunhão perfeita da Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em unidade e harmonia, assim como a Trindade revela amor, cooperação, interdependência. O processo educativo deve promover esses mesmos valores. Veja uma coisa interessante aqui: cooperação, interdependência. As pessoas devem ser instruídas a fazer o seu trabalho de modo competente, mas elas também devem ser instruídas que elas devem trabalhar em conjunto. Aplicação. Quando vermos algum serviço, algum evento feito na igreja que não saiu como esperado, não critique, ajude. Mova-se para que seus dons sejam usados para o benefício do povo de Deus. Porque a mera crítica não quer dizer outra coisa senão vocês deveriam ter organizado melhor para que eu fosse melhor servido. Ou não é isso? Ou não é isso? Eu queria ser melhor servido e não houve competência para isso. Temos cuidado, irmãos, com a altivez de espírito. Educação não tem a ver apenas com instrução intelectual, tem a ver com amadurecimento e cultivo de virtudes cristãs. Amplo e profundo conhecimento intelectual sem virtudes é terrível, é maligno, é carnal. Você suporta conversar com um profissional de altíssima capacidade, extremamente arrogante, você suporta? Não, deixa. É melhor ir para uma pessoa que sabe menos, mas que trata a pessoa melhor. Né? Este autor que eu cito aqui, Robert Pasminho, diz o seguinte: a prática da educação cristã deve espelhar a comunhão divina, oferecendo um modelo de aprendizado que valorize a comunidade e o serviço mútuo. Dessa forma, a educação cristã não apenas transmite conteúdo, mas transforma vidas, equipando alunos a refletirem o caráter divino em todas as esferas de sua existência. Lendo essa frase, eu me lembrei de uma história. Uma moça arrumou um emprego numa empresa e ela recebeu um treinamento, vários treinamentos, começou a desenvolver o seu trabalho e ela cometeu um erro grave. E o supervisor dela foi conversar com o gerente geral da empresa sobre o ocorrido e disse ao gerente: a culpa é toda minha, a culpa foi minha. E aí ele levou aquela bronca, né? Sabe que você pode perder o emprego por causa disso? Você é um homem tão capaz, tantos anos na empresa. Como isso acontece? Como isso pode acontecer? Se a culpa é minha, eu reconheço que eu errei. E a moça soube da atitude dele. A culpa não foi dele. E então ela chama ele para conversar. Diz: olha, eu preciso entender algumas coisas.
Todas as empresas que eu trabalhei, quando errei em alguma coisa, é sempre muito rápido o meu superior imediato atribuir a mim um erro. E você foi lá e assumiu um erro que não era seu. E eu quero saber o que é que está por trás disso. Por que você fez isso? Ele olhou no olho da moça serenamente e disse: Eu sou cristão. Jesus levou todos os meus erros na cruz. Fazer isso não é nada diante do que Cristo fez. Ela passou 30 segundos olhando para ele sem dizer nada. Qual é a igreja que você frequenta? Porque eu quero saber o que é que você está aprendendo nesse lugar, porque eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Uma pessoa assumir um erro que não era seu, né? Porque, sejamos sinceros, né? Imediatamente a gente já diz: Não foi eu, não. Não foi eu, não. Né? É a síndrome de Adão, né? Não foi eu que fiz isso aqui. Lá em casa é assim, né? A esposa diz: Cadê aquele negócio que estava aqui? Não foi eu. Aí Miguel também diz: Também não foi eu, não. Ela já olha para Daniel, Daniel já olha assim: Quem foi? Sei. Coisas estranhas, minha filha, acontecem nessa casa. Some de um lado. Pericoreses. Estamos chegando no fim. O milagre não tocou ainda, não me regularam ainda ali na campanha. Conceito de pericoreses descreve a perfeita comunhão e interpenetração das três pessoas da Trindade. Essa ideia nos ensina que a educação cristã deve refletir esse modelo, provendo um ambiente onde há colaboração, unidade no propósito e respeito pelas diferenças individuais. Na prática, isso significa que professores e alunos devem interagir em amor e em busca mútua pelo conhecimento. Esse é o princípio da educação pela lente cristã. Uma educação cristã nunca é mera transmissão de conhecimento. Nunca é. É sempre transmissão de virtudes. Você faz isso amorosamente, mesmo com criaturas com dificuldades em aprender, como nós somos, né? Deus tem muita paciência conosco para nos ensinar. Então não há ensino efetivo, amoroso, ensino efetivo sem amor, sem ser amoroso. Todo trabalho de ensino cristão deve ser permeado por amor. Se você vai apenas na força da lei, na minha época tem uma professora que ela tinha uma tabica. Ela estava em cima da mesa, assim. Agora a mulher era braba. Ela tinha uma técnica de jogar um cotoco de giz na cabeça de um aluno lá. Estava lá atrás conversando, ela mirava na testa, agora ela acertava. Aquele negócio de estilingue é para os fracos. Sabe o que é estilingue, né? Para os fracos. Quando ela estava brava, ela jogava o apagador. Não bota essa parte não no estudo, não. Mas ela já morreu, não tem problema não. Não é pela força. O ensino é pelo deslumbramento. Você tem que mostrar a utilidade da matéria. Os grandes mestres levam os alunos a se deslumbrarem com o conhecimento. Sei que o contexto que nós temos de educação, de modo geral, no nosso tempo, é extremamente oposto a isso. Né? Platão dizia que estuda quem quer. Que se não quiser, vai fazer o quê? Mas nós sabemos que o indivíduo precisa, pelo menos, do mínimo de educação para viver. Não é? Para ler, para pagar uma conta, para fazer uma transação, para pegar um ônibus. Ele precisa aprender a falar. Porque se ele não souber falar, ele não consegue se comunicar. Mas a igreja precisa ter, a igreja de modo geral, precisa ter consciência do seu papel educacional, no que está ao seu alcance. Deus não nos chamou para vislumbrarmos grandes coisas que nós não conseguimos chegar lá.
Deus não nos chamou para abrirmos uma universidade no Canadá. Nós estamos em Pernambuco, em Caruaru. Mas o que estiver ao nosso alcance e as portas que o Senhor abrir, a partir do nosso trabalho na igreja, são fundamentais. Agora, quando nós falamos do trabalho da igreja, em termos de educação, não podemos nos esquecer que a igreja não detém toda a responsabilidade cristã. A família detém a principal responsabilidade cristã de educação. Seus filhos não vão aprender Bíblia como deveriam na igreja. Eles vão aprender ou não aprender em casa. Se em casa eles não são incentivados, não são motivados, não são expostos ao deslumbramento do conhecimento, na igreja eles vão suportar apenas. Ou eles vão gostar da interação social. Então, se você tem filhos pequenos, aproveite, porque eles têm curiosidade de tudo. Ele vai chegar lá, de repente, com uma aranha na mão assim, e vai, olha, mamãe, é aranha aqui. Então, aquela oportunidade maravilhosa de você ensinar, em vez de ficar apavorado, é uma oportunidade maravilhosa de ensinar. Deus criou. Vamos pesquisar aqui na internet alguma coisa legal sobre a aranha. E vamos conversar sobre a aranha. Vamos passar aqui o dia todo falando sobre a aranha. Se a criança teve algum contratempo, alguma dificuldade, você explica a ela sobre aquilo. Você fala. A criança, principalmente no início, tem uma fase ali filosófica, né? Que ela pergunta por quê. Por quê? Por quê? Por quê? 489 porquês, né? Em uma hora. Aproveite. Aproveite isso. E se não souber, diga, eu não sei. Vamos pesquisar. É uma oportunidade disso. Os adultos, da mesma forma, aprenda. Não há ninguém capaz de aprender, a menos que tenha alguma doença degenerativa que esteja afetando a cognição. Mas não é porque a idade avançada chegou que você precisa dizer, não, eu não aprendo mais nada. Aprende. Nós aprendemos. Então não perca a oportunidade de aprender mais, de abrir mais o leque da sua compreensão acerca das coisas de Deus na Escritura e acerca das coisas de Deus na criação. Nós olhamos para a criação, para o conhecimento em que os homens vêm desenvolvendo nos séculos, como uma bênção de Deus que nós precisamos também investigar e conhecer. E partilhar isso. Daí a importância da igreja também ser uma agência educacional. Amém, meus irmãos? Deixa eu concluir aqui com vocês. Isso aqui eu já falei. Minha conclusão: a educação cristã reflete, ou deve refletir, a comunhão perfeita da Trindade, promovendo unidade, cooperação e respeito mútuo. Isso deve também ocorrer na igreja. Respeite os irmãos que estão servindo. Sirva junto com eles. A igreja não é McDonald's. Não é. Certo, irmãos? Não, mas eu quero isso aqui. Eu quero do jeito certo. A igreja não funciona assim. Não tem um balcão que você pede e consome na igreja. Na igreja todos se envolvem. Meu irmão, o que é que precisa de quê? Para que isso aqui possa abençoar ainda mais. Na igreja nós não olhamos para o trabalho de uma pessoa na igreja e dizemos assim, mas vamos ver, né? Para depois a gente fazer melhor, né? No próximo ano a gente é melhor. Vamos dar uma melhorada nisso aí, porque não foi bom não. A ideia é, no próximo ano eu vou me envolver. Eu vou orar. Eu quero servir. Humildemente. Não é você chegar lá achando que é o cara também, né? Não, pode deixar comigo que aqui eu vou fazer tudo. Cooperação. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam harmoniosamente. A igreja também vive harmoniosamente, ensinando e aprendendo. Nem sempre o que ensina mais é o que está de pé na frente da classe de EBD. Muitas vezes é a turma que ensina, é um irmão, uma irmã que pede a palavra e traz uma lição extraordinária naquela aula, que o que fica mais marcado é o que o aluno disse do que o que o professor diz. Porque o ensino é essa cooperação. Essa abordagem vai além da simples transmissão de conhecimento, né, a partir da Trindade.
buscando formar indivíduos à imagem de Cristo. Professores e alunos são chamados a praticar paciência, amor e humildade, moldando um ambiente educacional que glorifique a Deus em todas as dimensões da vida. Todas as dimensões da vida. Cultivemos isso, irmãos. Parceria, companheirismo no ensino e na aprendizagem. Tenhamos cuidado com o espírito do nosso tempo, porque ele é um espírito profundamente consumista. Na igreja não temos clientes. Certo, meus irmãos? Não temos clientes, temos discípulos. Não temos clientes. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, né?